Fé, trabalho e espiritismo. Como tudo isso se relaciona? É sobre isso que nós falaremos na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma da Fraternidade Espírita. Meu nome é João Paulo e conversaremos hoje sobre o livro Fonte Viva, do nosso queridíssimo irmão Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Esse foi o tema que nós fomos convidados a tratar na noite de hoje. Conto com você para participar comigo sobre essa reflexão de fé, trabalho, oração, né? Que é orar em ação. Foi uma reflexão extremamente valiosa que o Emmanuel trouxe nesse capítulo e nós fomos convidados, eu junto com você, meu amigo e minha amiga que está do outro lado, a refletir sobre essas páginas preciosas trazidas pelo nosso queridíssimo irmão Emmanuel. Mas antes de começarmos aqui, adentrarmos no assunto, vamos só fazer uma mentalização e de que Deus, nossos guardiões, espíritos amigos, estejam mais uma vez ao nosso lado, nos conduzam através dessa reflexão, que ela sirva não só para nossos ouvidos, mas sirva principalmente para o nosso coração, para a nossa mente, que a gente possa cada vez mais entender, compreender essa chave que é o Espiritismo, né? A grande chave trazida pelo Emmanuel, dessa grande porta que é o Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus, que é a porta para a nossa libertação, para o nosso esclarecimento, para nós adentrarmos esse universo de amor, de fraternidade, de entendimento que ele propôs. Então, vamos iniciar a nossa reflexão. O nome do capítulo é Firmeza e Constância. É justamente isso que nós vamos buscar através dessa reflexão de hoje, né? O que é essa firmeza e constância que Emmanuel destacou dos ensinamentos de Jesus, especificamente lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando fala lá, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, repetindo, isso está em Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Uma carta direcionada por Paulo, né? Pedindo que aqueles que estavam lá na comunidade de Coríntios, né? E depois a todos os outros cristãos, né? Todos aqueles que buscam Cristo, que buscam os seus ensinamentos, que nós sejamos firmes, né? E Jesus sempre foi uma simbologia da firmeza, né? Ele sempre foi um homem extremamente doce, extremamente meigo, extremamente caridoso com todos que passavam no seu caminho, mas ele também era um ser extremamente firme em suas convicções, né? Ele nunca recuava do que ele era, né? Então, esse é o convite. Sejamos todos nós firmes, assim como Jesus foi. Inabaláveis, né? Porque é muito forte, é muito fácil, desculpa, a gente ser firme quando a gente, né, não está sendo contestado ou quando está tudo sobre águas mansas, né? Vamos assim dizer. Mas quando a gente está em uma situação difícil, né? Quando a gente é provocado através das diversas situações que ocorrem na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa encarnação. Esses são os momentos que nós somos convidados a nos tornar inabaláveis nas nossas convicções e na nossa fé no Cristo, na nossa fé em Deus, na nossa fé nos ensinos espíritas, né? Porque a gente sabe que isso é inerente à própria trajetória do homem, né? A própria trajetória do ser humano, né? A gente veio a essa terra, não foi para um passeio, né? Ou para um turismo. A gente veio aqui para trabalhar coisas que nós precisamos trabalhar dentro de nós e dentro da nossa família, colaborar com aquilo que nós podemos colaborar, sabendo que isso servirá
não só para a unidade onde nós estamos, né, seja a nossa família, o nosso trabalho, o centro espírita, mas principalmente isso vai se reverberar dentro de nós, né, vai forjando cada vez mais o nosso espírito para que a gente consiga, né, continuar a nossa trajetória aí de espírito imortal, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, né? Então, muitas vezes, aqui, a gente tem esse espírito imediatista, né? Que é bem inerente à matéria, que é bem inerente ao local onde a gente habita, né? Perdão, a gente sempre busca respostas rápidas para aquilo para as coisas que nos acontecem, né? E muitas vezes o trabalho, ele é como se fosse aquela água, né? Que vai batendo na pedra até que ela consegue achar o seu caminho, né? Então, que a gente saiba ter essa resignação de saber que tudo ocorre, né? No seu compasso, né? Tudo ocorre naquilo que vai no fluxo natural mesmo, né? Não adianta a gente querer botar um arroz para cozinhar e querer que ele fique pronto um minuto depois. Ele tem o tempo do preparo, né? Ele tem o tempo do cozimento, né? Então, esse tempo do cozimento, esse tempo do preparo, né? O trabalho que muitas vezes a gente se precipita e não consegue ter, né? E é a gente saber que tudo vai aparecer no seu tempo, que a gente permaneça firme e constante, que as coisas, né, são o fruto ele vai se germinar no tempo certo. E o que significa, afinal, ser um bom espírita, né? Que foi uma reflexão que Emmanuel trouxe aqui. Será que é o estudo, buscar incessante, né? A busca incessante pelo conhecimento das leis divinas, ou também através da prece, né? Com a nossa conexão com o alto, né? Para fazer a renovação das energias, ou até mesmo pelo, né? Que Kardec trouxe, né? Como a chave mestra aí para nossa libertação, que é a caridade, né? Um amor e movimento servindo ao próximo ou através do trabalho, né, que é a ação constante na seara do bem e do Cristo. E, na verdade, é um pouco é isso tudo misturado, né? A gente não consegue, né, é, se tornar, né, o que se chama, né, de bom espírito, né, sem, por exemplo, a caridade sem o trabalho, né? Porque se a gente ficar só com o estudo e com a prece, a gente vai se tornar uma ferramenta extremamente instruída e contemplativa, né? E o grande convite do Espiritismo, né, é exatamente a gente se tornar ação, assim como Jesus, né? Em todos os locais em que ele vai atravessando ali na sua doutrina, ele está sempre em movimento, né? Ele nunca está estacionado, né? Tal doutrina nos convida a gente também entrar em movimento, entrar nesse movimento, né? Não estacionar nem no estudo, que o estudo a gente não pode realmente negligenciar de forma alguma, a gente tem que se instruir, né? É um direito, né? Que nós temos de conhecer, né? De nos adentrarmos cada vez mais na, nessas palavras, né? Que são tão consoladoras e tão instrutivas à nossa mente, né? Então a gente tem esse direito de conhecer, nos aprofundar, né? Até para que a gente não se torne vazio e superficial naquilo em que a gente realmente caminha, né? Que a gente consiga trazer, né, a profundidade das coisas. Esse entendimento ele fortalece cada vez mais o nosso entendimento, a nossa fé, as nossas convicções, né? Porque eles são uma chave, né? Um caminho para que a gente consiga realmente até se melhorar, né, como ser, né? A prece, que, que é que é o movimento que nós, como criaturas, né, devemos ter em contato com o nosso Criador, né? Que é essa conexão com o alto, né? E essa conexão com o alto, essa prece, ela merece uma reflexão que ela não é um dia, ela não é
uma hora, né, na nossa semana, ou em um local específico, né? A prece, ela pode e deve ocorrer no nosso dia a dia, né? Nós temos que criar essa intimidade com Deus, né? Conversar com Ele durante o dia, né? Acordar, dar bom dia, pedir, né, que seja um dia abençoado, que a gente possa ser, durante o nosso dia, intuído, né, nas melhores decisões, possa, quem sabe, ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, né, servir as pessoas que estão ao nosso lado, e que as pessoas que estão e vão atravessar o nosso caminho consigam perceber em nós, né, a presença de Deus, né? Que muitas vezes, quantas vezes a gente não está numa situação, né, e que a gente fala assim, nossa, quando essa pessoa chegou, parecia que estava aqui um anjo do Senhor me ajudando, né? Parece que foi enviado por Deus, né? Eu vivi uma situação dessa com a minha filha quando ela estava pronta para vir ao mundo, né? Já como um bebezinho, um feto, o parto, atravessamos por algumas situações extremamente assim desafiadoras, né, para que o parto ocorresse, né? Minha mulher, minha esposa, ela tem uma endometriose que ela vai criando aderências no útero, né, com o corpo, com a bexiga, ela foi criando aderências e o útero, ao invés de só crescendo, foi crescendo e torcendo, né, torcendo. E essa torção, quando abriu lá as camadas da barriga, né? Teve que fazer a cesariana, tornou o parto uma coisa extremamente assim perigosa, tanto para minha esposa quanto para até para bebê, né? Que estava ali já recebendo boa parte dos anestésicos, né? Isso também já estava correndo um certo risco. E o parto não corria, que de repente apareceu uma senhora, uma médica chamada Carla, que ela parecia um anjo, e até hoje eu e minha esposa, a gente fala, nossa, parecia um anjo chegando ali. Quando ela chegou ali, parece que um clarão se abriu, né? E ela fez o parto na mesma hora, tirou minha filha, né? Minha filha nasceu com a pigar super baixo, teve que ser entubada ali imediatamente. E mas a gente vê, a gente lembra dessa cena com uma gratidão tão grande a Deus, porque a gente sabe que ali foi uma misericórdia, né, de Deus para com todos nós, que se revelou através da atitude dessa senhora, né, doutora Carla, a que a gente até hoje nutre um carinho imenso por ela, mas principalmente, né, pelos amigos espirituais, por Deus, né, por Jesus, que permitiu que tudo isso ocorresse, né? E vem a nós o convite, quantas vezes nós também podemos ser esse anjo, né? Ser essa revelação de Deus na vida das pessoas, né? A gente muitas vezes tem essas oportunidades na vida, que a gente observe, né? Esses momentos da nossa vida, para que a gente esteja pronto, esteja em sintonia, para que se faça presente, né? E a gente recebe, né? Uma breve história também, uma vez eu estava no metrô, e eu sentia, não sei se foi uma voz interna, não sei, eu não sei, eu sei que eu escutei, eu estava subindo ali uma escada bem inclinada ali na altura da estação Asa Sul, e eu não sei porque normalmente eu estou apressado, né? Mas nesse dia me veio uma intuição, né? Uma voz falando ali, olha, calma, não vá, não precisa ir depressa, espera um pouco. E assim eu fiz. Eu falei, ué, me veio esse pensamento, esse sentimento, vou parar aqui um pouquinho e vou mais devagar hoje. E logo depois disso, uma senhora passou mal, se desequilibrou e ia cair sobre a escada, né? Ou na vala, dependendo da inclinação dela, ou ia cair mesmo da escada. Só que nesse momento eu estava atrás dela. E bem assim, atento, porque eu achei interessante essa voz que eu escutei, né? E eu pude segurá-la. Na hora que eu abracei a senhora, eu falei, não, senhora, tá bem? Tá tudo bem? Ela, não, meu filho, graças a Deus você estava aqui, não sei o quê. E ali é a gente.
Quantas vezes a gente não tem essa oportunidade, né, de fazer uma diferença, né? Às vezes estaria um amigo espiritual dela, né? Uma senhora que provavelmente estava cansada após um dia de trabalho, né? E ali a misericórdia de Deus, né? Se utilizando de todos nós, né? Para se revelar na vida das pessoas, né? E a caridade, né? Como nós já falamos, né? Essa grande chave, né? Da nossa salvação, né? Que nós, Kardec, quando trouxe a doutrina espírita, ele falou que através da caridade, né? Da bondade, da indulgência, do perdão, é que nós encontraríamos a chave, né? Da nossa libertação, né? Da libertação da emancipação da nossa alma, né? E o trabalho, que é o grande instrumento de aperfeiçoamento da nossa alma, né? Do nosso espírito, né? Do nosso ser. A gente não consegue é, caminhar, a gente não consegue transacionar entre uma estação e outra, agora não mais no metrô, mas da caminhada do nosso espírito, sem o trabalho, né? Porque senão, como o Kardec trouxe aqui no capítulo, ela vai se tornar apenas a gente vai se tornar apenas um espírito instruído, contemplativo, mas a gente não consegue caminhar. A caminhada, ela se dá através do trabalho, né? Das obras de Jesus. E quando a gente fala as obras de Jesus, não são essas obras necessariamente obras assim oficiais ali, uma visita como os centros espíritas, né? Nossa casa espírita ela tem uma visita todo quarto domingo do mês no abrigo de velhinhos, no São Francisco de Assis. Essa é também uma seara, um trabalho no campo do amor. Esse é também um trabalho no campo da caridade. Mas não só esse. Existem tantos outros, né? Quando a gente para ali para escutar um amigo, né? Quando a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, quando a gente tem a oportunidade, talvez, de fazer alguma coisa que modifique a trajetória de uma pessoa, né? Que a pessoa está com muita angústia, né? Passando por um momento muito difícil, né? E às vezes a gente para, e só o fato da gente parar para escutar, a, a própria espiritualidade se revela, consegue trabalhar ali com esse espírito, e a gente trabalhando, a gente ajudando, né? Fazendo a nossa parte para um mundo melhor, para fazer a diferença das pessoas, né? O nosso irmão Vitor, né? Que teve agora há pouco tempo na nossa casa espírita, ele contou uma história extremamente interessante, né, de um senhor que entrou na casa espírita onde ele trabalhava. Ele entrou armado, né? Uma cena até assustadora. E aí depois ele foi revelar os motivos, né, porque estava armado, né? Ele, ele havia, assim, de uma forma bem rápida, ele havia, ele estava com um projeto para se vingar da pessoa que tinha matado o filho dele. Então ele estava pronto, já tinha deixado até uma carta, orientação para a família. Ele sabia que ou ele seria preso ou ele seria morto nessa tentativa. Ele estava até cogitando a possibilidade até do próprio extermínio, né, o autoextermínio. Estava a fim de levar essa história à frente, doa quem doer. Até que ele passou pela casa espírita, onde o nosso irmão Vitor frequenta, parou lá e ele sentiu uma vontade imensa de entrar. Nosso irmão descreve. E ao entrar lá e começar a escutar, né, ele se sentou e falou: olha, eu estava com essa vontade imensa de me vingar, de levar essa história à frente. Mas, entrando aqui, essa vontade passou. Eu não estou mais com vontade de fazer isso. E esse homem deve a vida a vocês. Aí o Vitor fala que ele falou: não, esse homem deve a vida ao Cristo. Vamos dar graças a Deus, né? Porque a espiritualidade conseguiu, né, fazer esse despertar do irmão, né? Saber que o filho dele que levou, né, apesar de ser uma dor, né, grande para um pai, né, que ainda também, né, que apesar de, além de tudo, né, ainda não compartilhava com os conhecimentos da vida após a morte, mas até independente disso, né, que foi uma ruptura muito grande, mas ele se lembrou que a mulher dele era desempregada,
né? Ele era ali o arrimo da família, que ele tinha uma outra filha que também dependia dele. Então ali foi não é uma claridade, clarão que se abriu, né, na frente dele, com todas essas variáveis que ele estava ignorando, né, pela vingança que era incessante e quase que irresistível para ele nesse momento, né? Então a gente vê que com poucas coisas, com poucas contribuições que a gente consegue trazer, a gente consegue colaborar, né? Colaborar para que Deus se revele na vida das pessoas, se revele no coração das pessoas, que é aquela encarnação que seria completamente comprometida, não só dele, mas da esposa, da filha, né? Conseguiu dar uma trajetória diferente, né? Aqui vamos trazer a parte em que Emmanuel fala da ilusão da fé contemplativa, né? Que a fé isolada, né? A contemplação, desculpa, isolada, não adverte que a fé que se limita ao êxtase místico, mas foge das responsabilidades cotidianas, né? Nós somos chamados às responsabilidades cotidianas, né? A nossa fé, né? Se nós formos atrás da palavra da fé, ela vem de emuná, né? E essa palavra ela tem um poder tão grande, né? Nas escrituras antigas, que ela significa a emuná era uma espécie de fidelidade, né? De coerência, né? A pessoa que tinha emuná, né? Que ela exaltava a sua emuná, ela estava exaltando a sua fidelidade, a sua coerência, né? A sua conversão, né? O seu batismo para as coisas do Cristo, né? E, e a gente foi reduzindo, a humanidade foi reduzindo a concepção da emuná, foi reduzindo, né, a palavra fé, e a palavra fé, né, no andar dos anos, né, foi cada vez mais sendo reduzida até se tornar, em algumas situações, como se fosse um sinônimo de crer, de crença, né? E a crença, ela não nos melhora, né? A crença, eu crer em algo diferente de você, ela não me torna melhor e nem pior do que você que está aí do outro lado, muitas vezes com uma crença diferente. O que vai realmente fazer a diferença na nossa vida é a nossa fé, não a nossa crença. E a nossa fé ela tem uma dimensão muito maior, que a nossa fé ela leva em consideração não só aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos, mas principalmente naquilo que nós fazemos, na fidelidade, na coerência que nós temos com as nossas convicções, com aquilo que se revela na nossa boca, e ela se revele também no nosso coração e nas nossas atitudes, né? A transformação pela ação, né? Que é o convite cristão, né? O convite do Cristo para que a firmeza e a constância no serviço, né? A firmeza e a constância no serviço, onde o ideal se materializa em auxílio real, né? Não só aquela coisa, muitas vezes, tinha um amigo que estava passando por um momento delicado na vida dele, e ele veio buscar ajuda conosco, e ele falou, olha, eu vim aqui porque realmente eu estou precisando de ajuda. E ajuda no sentido de alguém que converse, né? Que alguém que o escute, né? Alguém que o ajude e até mesmo alguém que às vezes chore junto com ele, né? Assim, entenda a dor dele, né? Que muitas vezes ele falava, né? Ele revelava para a gente que ele procurava outros locais e as pessoas falavam, eu vou, tá? Eu vou rezar por você, eu vou orar por você. E ele falou, olha, mas isso aqui já não está mais fazendo tanta. Ele queria ser escutado, ele queria ser ouvido, ele queria ser entendido, né? Então, é esse auxílio real mesmo, né? Que a gente possa dar através dos nossos ouvidos, da nossa boca, das nossas mãos, né? Que elas sejam realmente instrumentos para que a gente revele essa fé verdadeira, né? Essa fé edificada sobre a rocha. E não essa fé contemplativa que fica só no campo de, beleza,
tá tudo bem, mas não chegue próximo de mim, não, porque você vai me incomodar, o seu cheiro me incomoda, a sua voz me incomoda, tudo me incomoda, mas eu não consigo abrir mão um pouquinho, né, do meu eu, do meu ego, em prol de um auxílio mais verdadeiro, mais real na vida das pessoas. A fé representa visão. A fé, ela não é apenas acreditar, como nós falamos, é a capacidade de enxergar a necessidade do mundo e as oportunidades de auxílio. Informação, conhecer a letra. Transformação, vivenciar o espírito. Olha que profundo isso, né? E completa muito o que nós estamos falando até agora, né? Ver para servir, né? A fé não é apenas acreditar, né? Acreditar é uma parte da fé, né? E tudo aquilo que surge, né? Através desse acreditar, né? Todas as nossas atitudes, toda a nossa ação, né? No trabalho, no campo do amor, no campo da caridade, no auxílio ao próximo, é a revelação da nossa fé. É a nossa fé vivendo em nós. Esse é o convite, né? Que a conhecer a letra, ela é uma informação. E vivenciar o Espírito é a transformação. É aquilo que nos transforma. É aquilo que vai nos formar, né? Nos transformar em pessoas melhores, espíritos melhores, mais prontos, e fazer a gente caminhar, né? Naquela linha da chamada, né, tão conhecida linha da evolução, que a gente caminha um pouquinho, é através dessa transformação, é através de que a gente possa vivenciar o espírito, né, as oportunidades que nós recebemos para fazer o bem. Jesus, oração e serviço. O mestre nunca se isolou na prece estéril. Ele buscava o Pai no silêncio, para logo em seguida derramar-se em amor, curando os enfermos, ensinando as multidões, consolando os aflitos. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. João capítulo 5, versículo 17. Jesus é a mostra mais clara, né, porque ele veio aqui, não veio para falar, né, da sua doutrina. Ele não veio aqui para ficar em contemplação. Ele veio aqui para viver na pele tudo o que ele pregava. E todos os momentos em que ele era provocado, ele se utilizava para fortalecer ainda mais as convicções, né, que as pessoas tinham nele, porque ele mostrava que a doutrina dele não ocorre através de contemplações estéreis, né, em contemplações que não se reverberam na vida das pessoas. Muito pelo contrário, elas se revelam justamente nisso, no auxílio ao próximo, no amor, na caridade, em todos os momentos em que ele atravessava a vida de uma pessoa e ele ajudava essa pessoa, ele colaborava com essa pessoa, ele trazia uma palavra, ele trazia um esclarecimento, ele trazia um consolo, ele estava ali fazendo a sua pregação, ele estava ali vivendo realmente aquilo que ele veio trazer aqui para a Terra. A prece é como um combustível, né? É um lubrificante sutil na nossa máquina de experiências cotidianas. A prece, muito importante para que a gente consiga cada vez mais criar essa intimidade com Deus. Mas a prece sem serviço, ela gera acomodação e ilusão. Serviço sem prece gera desgaste, né? Olha só que interessante. A prece estéril, ela gera acomodação. Mas o trabalho sem a prece, ela gera o desgaste, porque a gente se renova toda vez que a gente se conecta ao alto. Então, o convite de hoje não é um convite para que a gente ignore a prece, ignore a contemplação a Deus, a admiração, tudo. Não, é que a gente utilize cada vez mais para renovar a nossa fé, para renovar aquilo que a gente se comprometeu, para renovar as nossas convicções, para se renovar em Jesus, em Deus
para que isso se revele em nós através das nossas atitudes. Que ela seja o lubrificante, né? O lubrificante para que a gente consiga se mexer, que a gente consiga agir em prol daquilo que nós nos comprometemos, né? Quando a gente, as pessoas falam, o chamado batismo do Cristo, o que é o batismo do Cristo? O batismo do Cristo, ela não é uma água que vai se derramar na nossa fronte, na nossa cabeça, né? Ela não é um ritual. O batismo do Cristo, ele é um compromisso que nós fazemos com a gente mesmo, um compromisso íntimo de renovação, de abandonar aquelas coisas que a gente se amarrou ou que nos amarrava ao passado e abraçar ao novo homem. Abraçar o homem renovado, ao homem mais paciente, ao homem mais colaborativo, né? Então, é isso, esse que é o processo do batismo. É a gente abraçar realmente, com convicção, a doutrina do Cristo, né? Tem até uma passagem lá que Paulo encontra um homem, né, que havia sido batizado nas águas de João Batista, e ele fala, não, você vai precisar ser batizado novamente, porque você não foi batizado. Ele falou, não, mas derramou água sobre mim, tu já participei do ritual. Ele falou, não, não, mas isso não é. Você tem que abraçar a sua convicção, você tem que abraçar realmente. Então é isso que se buscava, né? O ritual, ele tem ali, acho que não é o caso da gente abrir hoje aqui, mas ele tem um porquê, né, das coisas da época, né? Que simbolizavam, né, essa imersão, né, o bapta, né, o que emerge, mas aquilo era uma simbologia, né? E nas passagens de Deus existem várias simbologias, várias passagens, várias metáforas, né, que Jesus colocava para que a gente entenda, compreenda, né? Mas a essência da coisa é a transformação. E ali Paulo se revelou. Se não houver a transformação, se a gente não começar a abraçar esse novo homem, ali de nada adianta derramamento de água sobre a nossa fronte. Paulo foi bem claro quando ele fala ali sobre o segundo batismo. E poucos os obreiros diligentes, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mateus capítulo 9, versículo 37. Jesus não reclamava apenas admiradores ou teóricos da fé. Ele solicitava trabalhadores que arregaçavam mangas para a edificação do reino. Reflexão. Minha fé é um compromisso ativo ou apenas uma admiração distante? Aí é uma reflexão que nós fazemos para cada um, né? Para mim e para todos que estão aqui compartilhando conosco esse espaço, né? E essa, meus irmãos, é uma questão que ela não se restringe à doutrina espírita, ela não se restringe às doutrinas cristãs, elas não se restringem, elas são muito comuns nas diversas igrejas, né? Eu tenho amigos que revelam, né? Amigos evangélicos, católicos, né? De uma igreja japonesa chamada Perfect Liberty. A gente tem amigos de diversas convicções, né? Religiosas, e eles fazem a mesma reclamação, que poucos são aqueles que dizem sim ao trabalho. É muito comum isso dentro da doutrina espírita e de todas as casas religiosas, né? São poucos aqueles irmãos que dizem sim ao trabalho. E as pessoas que estão ali à frente, elas encontram grandes dificuldades até de fazer sucessores, de trazer colaboradores, porque realmente a gente, né, como ser humano, a gente termina se acomodando na contemplação e esquece que o convite do Cristo é um convite ao trabalho. O convite do amor é um convite ao trabalho em ação. Então, foi essa a reflexão de hoje, meus irmãos. Espero que todos tenham nos acompanhado e que, de alguma certa forma, tenha feito sentido no coração de vocês, assim como também fez no meu. E serve sempre para a gente renovar essas convicções, lembrar dentro de nós e a cada dia fazer as nossas preces e lembrar que essa nossa prece não seja uma prece estéril, mas uma prece que fique só contemplando, que a gente consiga colocar em ação, que a gente consiga se movimentar em prol do trabalho do Cristo,
porque a encarnação passa assim, ó. A encarnação passa muito rápido. E quando chegar lá, do outro lado, eu tenho certeza que a gente vai se lamentar das oportunidades que a gente perdeu de fazer alguma diferença na vida das pessoas, mas também fazer alguma diferença na nossa própria trajetória espiritual. Que Deus esteja conosco e que, acima de tudo, nós estejamos com Ele através da nossa prece, da nossa mentalização, mas principalmente da nossa ação, do nosso viver, do nosso conviver com os outros, colaborando e trazendo sempre os elementos que fazem sentido dentro de nós, para que os outros também possam sentir esse amor, essa presença, essa fraternidade de Deus. Que Jesus esteja conosco, meus irmãos. Muito obrigado.